muito boa tarde, sejam bem-vindos ao De Tudo Um Pouco. Sextas-feiras, quinzenalmente, a partir das Galerias Angra, Loja da Feteira, a parceria Azor Mais Produções Rádio Clube de Angra volta ao seu convívio para, nestas plataformas, falarmos de tudo um pouco o que está a acontecer à nossa volta. Connosco, como sempre, Graça Silveira, Luís Leal e Marcos Couto. Hoje começamos por falar em presidenciais. As eleições para a Presidência da República realizam-se no próximo domingo. À meia-noite termina a campanha eleitoral. Há 7 candidatos. A esquerda está dividida. Marcelo e a abstenção estão na frente das intenções de voto. Marcos Couto, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez. Vamos rapidamente passar os olhos os teus olhos por aquilo que foi esta campanha eleitoral muito marcada pela pandemia, com candidatos a dizer que sim e a dizer que não, a cancelarem agendas, mas a continuarem a fazer ações, alguns a encherem comícios cumprindo pouco as recomendações feitas, outros sendo apedrejados pelos caminhos. Como é que analisas a campanha e que resultados esperas venha a acontecer no próximo domingo? Bom, antes de mais uma vez, muito obrigado pelo convite e é um gosto sempre estar aqui presente neste espaço. Eu diria que esta campanha fica definitivamente marcada pela falta de qualidade, não só dos interlocutores, como das ideias que apresentam, do debate que trouxeram. Quem se lembra e quem acompanhou campanhas com intervenientes como Manela Alegre, Mário Soares, ou Cavaco Silva, Ramalhientes, e subitamente se vê metido neste turbilhão que é esta nova realidade política que acabou por passar também para as presidenciais, eu acho que não pode deixar de ficar até de alguma forma entristecido com esta nova realidade, sendo que ela também representa a classe política que temos. Eu acho que fica perfeitamente claro aquilo que é o momento político que vivemos neste momento em Portugal e que é preocupante. Paralelamente a essa falta de qualidade, o que me parece que se vê também é o extremar de posições que já vinha sendo, que já ia acontecendo um pouco por toda a Europa, que já se viu nas últimas legislativas e que chegou em força a estas presidenciais, com uma direita e com uma esquerda muito polarizadas e com um centro que é liderado ou personificado por Marcelo. Sendo que me parece que as pessoas irão preferir indiscutivelmente esse centro por muito pouca qualidade que esse centro tenha e que efetivamente Marcelo tem vindo a revelar. Se houve algo de bom que me parece que apareceu nesta campanha, foi percebermos efetivamente o que é Marcelo e o enorme balão de falta de ideias, de convicções e em algumas situações até de princípios que Marcelo representa. Se dúvidas... Nos 5 anos não deu para perceber que Marcelo era isso mesmo? Eu já percebi isso há muito tempo. Julgo que as pessoas começaram a perceber durante a campanha. Aliás, o decréscimo de Marcelo nas sondagens, e oxalá não venhamos a ter nenhuma surpresa com uma segunda volta, que me parece que não é completamente de afastar. Os 58% que dão a Marcelo nas sondagens de hoje são reveladoras de uma queda enorme nas sondagens e que refletem exatamente esse descontentamento que as pessoas foram percebendo o que efetivamente o que é que Marcelo é. Marcelo é a eterna história da Vichy Soase, de Paulo Portas e do tempo do Independente. E essa história vê-se perfeitamente confirmada hoje em dia, quer dizer, se nós, porque já passaram muitos anos e as pessoas provavelmente foram esquecendo aquilo que Marcelo foi. Mas os afetos então são suficientes para o povo dar a maioria dos votos a Marcelo? Ou os outros candidatos são de facto tão maus que Marcelo... Eu acho que o que vai acontecer é efetivamente isso. Essa polarização não é suficiente para tirar esse espaço a Marcelo ainda. O futuro provavelmente mostrará outra coisa, mas neste momento julgo que não vai ser efetivamente suficiente para tirar esse protagonismo a Marcelo e Marcelo ganhará
A questão é saber se ganhará a primeira ou numa segunda volta. Julgo que isso será mais ou menos líquido, mas percebemos efetivamente o que é Marcelo. E por último, e em relação aos Açores, fica o enorme vazio do que é que estes candidatos pensam da autonomia ou da relação que terão ou não terão com a autonomia. Não é uma questão que a mim Apenas 4 dos 7 candidatos vieram aos Açores. Exatamente. Não é uma questão que a mim me preocupe particularmente. Não sou daqueles que acham que a figura do Presidente e o seu representante na estrutura autonómica seja aquilo que faz mal à autonomia. Não é, muito pelo contrário. Muitas outras coisas são muito piores para a autonomia do que a existência do representante e a relação que tem com o Presidente da República. Mas também aí ficámos sem perceber um pouco o que é que seria esse futuro, e é também mais um vazio que esta campanha traz. Muito obrigado por esta primeira intervenção. Luís Leal, boa noite. Estranho nestas presidenciais é o facto do PS não ter um candidato próprio e sugerir votos em toda a esquerda, não é? Boa noite, Pedro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, em relação àquilo que é a análise da que tem vindo a ser a campanha presidencial, eu penso que isto tem sido sobretudo dominado por aquilo que é a agenda governativa atual e que no fundo é transposta também aqui para os debates que vimos com os vários candidatos. Desde o caso do Procurador Europeu até ao caso do homicídio do cidadão ucraniano. Portanto, foram tudo assuntos muito discutidos durante esta campanha e no âmago, portanto, o grande problema real que deve ser discutido e que foi de certa forma discutido também foi a pandemia. E a pandemia deveria ou não ter adiado esta campanha, estas eleições, na tua opinião? Do ponto de vista legal, não. Portanto, a lei é bem clara nesse aspecto, há divisões, mas parece-me que... Um estado de emergência permite alterações à Constituição. Nos tempos em que foi, não me parece que seja adequado neste momento fazer aquilo que... um adiamento das presidenciais, porque não há quórum suficiente para isso. A verdade é que nós vivemos uma época de maior resguardo e os debates é que no fundo foram o veículo de comunicação dos candidatos e isso é que permitirá à maioria das pessoas que ficaram em casa a ver os debates aquilo que são as ideias subjacentes. Eu temo um pouco da mesma maneira como o Marcos falou, aquilo que pode ser uma potencial abstenção. E isso os Açores são sempre os recordistas da abstenção em termos nacionais para presidenciais, pois, para além das europeias, também em presidenciais. Isso assusta-me. No que diz respeito aos candidatos em si, portanto, há aqui uma clara desvantagem, parece-me óbvio que o professor Marcelo leva a dianteira daquilo que é a pole position, não é? Portanto, é o único que já foi e sabe ser presidente. Ele vem, digamos, do centro-direita e teve de conviver com um governo suportado quer pelo Bloco, quer pelo PCP. Foi o presidente durante a pandemia, bastante interventivo naquele que é designado pela magistratura de influências. Foi daqueles que fez mais pressão para que houvesse um estado de exceção. Interventivo na ação governativa, que não era típico. Recordo-me de Jorge Sampaio, por exemplo, que apesar de ter dissolvido a Assembleia da República, não tinha esta intervenção na ação governativa. Portanto, no que diz respeito a situações de ministros, o Sr. Presidente da República e o candidato foi bastante interventivo, portanto, ao contrário do que já aqui foi dito, eu acho que... O Marcelo deixou de ser comentador, mas o comentador nunca saiu do Marcelo. É um Presidente da República e um candidato com um perfil bastante interventivo e, portanto, não acho de todo que seja alguém sem ideias, não acho de todo que seja alguém esdrúxulo. É uma pessoa que tem vindo, sobretudo nos Açores, a ser bastante acarinhado. Portanto, as últimas eleições presidenciais ele foi claramente o vencedor nos Açores. Sempre que vem cá havia uma afluência de pessoas, portanto é um candidato de peso. Não, foi de férias aos Açores, como disse que vinha. Foi a pandemia. Pronto, isto acontece. No que diz respeito a Ana Gomes, e é uma candidata de esquerda, e ao contrário do que disseste, a ideia que eu tenho é que o Partido Socialista deu liberdade de apoio a qualquer tipo de candidato nestas presidenciais. Portanto, temos liberdade de apoiar quaisquer candidatos. Ana Gomes tem um... Sim, até André Ventura, que não deixa de ser curioso. A posição do PS é de liberdade total. Exatamente. No que diz respeito ao currículo da Ana Gomes, ela tem um currículo internacional na luta pelos direitos humanos, teve no 25 de Abril, como ela muito gosta de dizer, é uma subjadora, protetora da igualdade, da esquerda, sem receios, portanto é uma mulher de armas e de facto consegue conquistar, na minha opinião, ali um eleitorado à esquerda mais moderado. O Tino de Rãs tem sido uma pessoa extremamente humilde, trabalhador e parece-me sério e de certa forma às vezes diz umas coisas bem acertadas.
O João Ferreira, a Marisa Matias e o Tiago Manhã, na minha opinião, fazem parte daquilo que são os chamados projetos partidários, portanto, são candidatos de contenção, de maneira a que contenham uma espécie de erosão dos seus próprios partidos e, sobretudo, a pensar no futuro, isto é, nas legislativas. André Ventura, André Ventura é o chamado candidato dos portugueses de bem, isto quer dizer que quem não está com André Ventura não é um português de bem. E ele fala especificamente ali para um eleitorado de direita, populista, apologista da pena de morte, e é uma espécie de candidato imune à Covid, na medida em que faz um jantar desafiando o próprio Estado e a saúde, com 170 pessoas num suposto restaurante que devia ter estado fechado. E, portanto, genericamente, esta análise que eu faço... As autoridades deviam ter atuado e não atuaram. É a minha opinião também, partilho da mesma, mas é uma espécie de candidato imune. Esta é a minha análise genérica daquilo que tem vindo a ser as presidenciais. Estou bem convicto em quem é que vou votar. E portanto, mas genericamente entendo também que há uma espécie de vazio nos debates que vimos. No que diz respeito à campanha de rua, está reduzida, como nós sabemos. Graça Silveira, muito boa noite, também muito obrigado mais uma vez por esta participação no De Tudo Um Pouco. Esta campanha presidencial, a que é que lhe está a saber? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores, sim, porque passamos na MEL, a quem nos segue nas redes sociais e neste novo modelo que se está a construir a cada programa, e aos meus co-debatentes. Eu diria que esta campanha foi entediante, quase tipo um pró-forma. É porque é preciso fazer, tem que se fazer eleições. Porque até há três semanas atrás, entretanto, o Marcelo começou a perder pontos percentuais e isso deixa tudo um bocado em aberto. Aliás, ele quando perdeu os primeiros 5 pontos percentuais... Deu logo positivo. Não. Disse em 2 declarações ao longo do dia que se a abstenção fosse superior a 70%, Sim. mesmo tendo 63% de intenções de voto, que era o que ele tinha na altura, poderia não se conseguir eleger na primeira volta. E, portanto, isso tornou a campanha quase como que já está tudo decidido. E isso pode agravar a abstenção, porque o centro moderado, que é no fundo, não são os afetos que vão dar a vitória ao Marcelo, mas sim a chamada direita moderada, até diria mais o centro moderado, porque o PSD e o CDS apoiam Marcelo e o PS dá liberdade de voto, e o PS é suficientemente grande para haver muita gente moderada no PS que gostou da forma como Marcelo apoiou este governo e que vai votar Marcelo. Há de haver aquela juventude que se calhar se revê mais num bloco de esquerda, e há pessoas do PS que são históricos que já declararam o seu apoio à Ana Gomes. E, portanto, penso que o grande drama, como tu disseste, e bem, destas eleições é haver uma abstenção astronómica. Até porque temos um exemplo recente das autárquicas em França durante a primeira pandemia, e houve resultados de partidos extremos que ganharam 5 câmaras importantíssimas em França. Porquê? Porque o centro moderado é muito mais receoso, provavelmente vai ficar em casa em confinamento, como estamos agora, com medo do vírus, e os extremistas, como tu disseste bem, que acham que nem sequer o vírus lhes pega e fazem jantares como se viu, vão sair de casa e vão votar massivamente. E, portanto, o exemplo do que se passou com o voto antecipado no domingo passado, também não abona nada. É quase como se foi um ensaio geral do que pode ser as eleições neste contexto de preocupação e de agravamento da situação sanitária, com filas de quilómetros, filas homéricas, que foram um teste à paciência das pessoas, à paciência e ao frio, porque estava mau tempo e as pessoas tiveram que estar ali. E começam a antecipar que se calhar no domingo vai ser exatamente a mesma coisa, com o distanciamento social e etc, que vão ter que ficar... Um país que está confinado e que só vai sair de casa para poder votar, não admira que se façam filas em alguns sítios. Mas as coisas têm que estar bem organizadas. O Ministro da Administração Interna, o Eduardo Cabrita, disse, não, correu tudo muito bem, olha, eu fui votar, aquilo correu lindamente. Quer dizer, as pessoas começam a pensar, se para o Ministro da Administração Interna correr lindamente é eu ficar 2 horas a apanhar frio para votar, então vou ficar em casa. E, portanto, tudo isto conduz a uma situação de uma enorme abstenção. E com uma enorme abstenção fica tudo em aberto.
Portanto, pode, efetivamente, o Marcelo não se eleger à primeira e pode haver resultados... Pode haver segunda volta. E numa segunda volta as coisas não correrem tão bem quanto isso. Os políticos a dar o pior exemplo neste cenário, ou seja, confinou-se um país, ficamos a páginas tantas a meio desta campanha, no início desta semana, com a sensação de que só não era pior o confinamento porque havia uma campanha que tinha que continuar e umas eleições que se tinham que realizar. O processo de fecho de escolas desde hoje no continente, enfim, parece que foi um bocadinho também conduzido por isso, ou seja, nunca se parece que estávamos todos à espera que houvesse as eleições no domingo para depois tomarmos as decisões que faltavam tomar. Vimos, e já falamos aqui dos maus exemplos dos comícios que foram realizados em sítios que nem sequer deviam estar abertos. Os políticos estão a dar o pior exemplo, Graça Silveira, neste momento, e isto também não é desmotivador para que as pessoas se sintam minimamente mobilizadas e empenhadas em poderem participar civicamente naquilo que é um direito deles? Eu não acho que os políticos estejam a dar um mau exemplo, até porque nesta última semana houve vários candidatos que passaram a fazer tudo online. Quem teve mal, na minha opinião, foi o Primeiro-Ministro, porque eu acho que Costa estava à espera de conseguir empurrar o tal pico e o tal agravamento da situação para o final de janeiro e, entretanto, já tinham havido as eleições. Só que a situação agravou-se e muito antes do que se estava à espera. E acho que as escolas já deviam ter fechado há muito tempo e a seguir iremos falar, penso eu, de tudo um pouco e também do Covid, mas é achatar a curva quanto mais alta ela está, que é uma coisa é subir ao Monte Brasil, outra coisa é subir ao Everest e, portanto, só começa a descer depois de se atingir o pico. Quanto mais alto for o pico, pior será a situação, correndo o risco de o nosso sistema... Mas em relação à campanha e aos candidatos, de uma forma muito rápida, eu concordo com o Marcos. Esta campanha ficou marcada pelos insultos e pelas insinuações. E desde logo... Quer dizer, vazio brutal. Não, é que dar palco ao André Ventura e entrar naquele jogo, que é o que ele faz e que sempre fez, portanto toda a gente sabia o que é que ele ia, e dar troco a isto e dar notícia, quer dizer, chamar ao Jerónimo de Sousa o avô bêbado que a gente tem lá em casa, peço imensa desculpa, mas isto ultrapassa todos os limites, vivemos em democracia, quer dizer... Culpa o André Ventura. Mas o que eu estou a dizer livre, ele é livre de dizer o que entender, é dar palco, não, é veicular esta informação e dar-lhe palco. Aliás, o Chega, só eu Chega que é à conta de quem fala do Chega. Em relação à Marisa e ao Batom... Sem qualquer, obviamente. Eu acho que a realidade política é muito má. Mas em relação à Marisa, e que depois há todo aquele movimento de solidariedade do Batom Vermelho, je suis Batom Vermelho, eu por acaso não sou, mas a insinuar o que é que representa na cara de uma mulher um batom vermelho, isto é péssimo. Mas a nível das insinuações, a Ana Gomes também, devo dizer que não teve nada bem. Vir com aquela conversazinha a dizer assim, o Sr. Presidente, atual Presidente é muito amigo do Ricardo Salgado, deixando aquela insinuação no ar de que o atual Presidente da República beneficiou de alguma forma dessa relação de amizade e sabendo todos nós, todas as trapalhadas em que Ricardo Salgado esteve envolvido. Em vez de se falar do que é que se pretende para o país. Eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer sabe bem quais são as competências do Presidente da República. Sim, eu acho que essa é a grande questão. Porque, como tu disseste, e bem, fartou-se de falar de imensas coisas que têm a ver com a governação. A competência da governação. Não, do Presidente da República. A República tem o poder de dissolver a Assembleia da República. É esse o grande poder que ele tem. Mas só finalizando, em relação ao uma Marcelo, estatura de mais influência. Exato. O Marcelo é muito pouco sólido e sempre foi. O exemplo da Vichy Soase, de dizer ao outro, olha, comeu-se Vichy Soase só para ele dar aquela notícia e se entalar todo. E graças a Deus que Paulo Portas foi tentar obter outras informações e disse, então como é que estava a Vichy Soase? Mas não houve Vichy Soase nenhuma. Portanto, isto é o Marcelo no seu melhor. Mas muito esperto, porque há uma semana atrás é feita um levantamento na Universidade do Porto aos alunos universitários da intenção de voto. De quase 2.000 alunos que foram entrevistados, 94% garantiu que ia votar. 2% disse que não ia votar e 4% estava na dúvida. E uma outra pergunta, qual é que era a classificação que davam ao atual Presidente da República? De 0 a 5,
mais de metade, 55% acho eu, deu um mísero 3zinho ao Marcelo. Já Ele é passou a positivo. Não, Já é positivo. ele usou a via privilegiada que tem de chegar aos alunos do ensino superior sendo professor universitário e enfiou-se 3 dias seguidos nesta semana dentro da universidade a dar aulas. Portanto, percebeu que era um eleitorado com uma intenção de voto fortíssima. E mais crítico. Mais conhecedor, mais crítico. E que disse, 94% vamos votar. E, portanto, era um voto seguro que era preciso trabalhar e meteu-se a dar aulas. Marcos, algum candidato Isto que é o queiras Marcelo. destacar pela positiva nesta campanha, rapidamente? Considerando que já fizeste a referência aos Açores, não foram praticamente falados aí. Muito. Alguém que te tenha surpreendido no meio da pobreza? Eu julgo que quem acabou por me surpreender no meio de todos estes candidatos acaba por ser o Maian e da Iniciativa Liberal. Não é um indivíduo efetivamente carismático, porque não é. Aparece como profundamente desconhecido. Aparece como um Até Tino de desconhecido. Rãs é mais conhecido. Exatamente, aparece como um desconhecido, mas que soube ao longo da campanha ganhar o seu espaço, nitidamente, pela coerência do discurso, pelas ideias que defende em coerência com e com a coerência do próprio partido que Mas traz. ele confunde um pouco o que é liberalismo com o neoliberalismo. Mas, bom, isso aí entramos naquilo que a Graça dizia, filosófico-teórica, assim, que diz que poucas é pessoas não sabem propriamente o que é que isto é. uma questão da própria confusão daquilo que são os papéis, de que o papel do Presidente da Presidente da República não tem que ser nisto. neoliberal, nem Exatamente, liberal, pronto. nem socialista, nem nada. Tem que ser isento, tem que estar acima Nem disso mais, tudo. pronto. E isso, Tem mas que isso... ter tem que defender mas a sua isso- ideologia, no Sim, não, mínimo. não, tem, Mas a Marcelo sua também visão, nunca foi. a sua visão, a sua Marcelo visão para o nunca país, foi. obviamente, que reflete a sua E ideologia. a sua intervenção naquilo que é a ação governativa, aquilo que ele acha que está correto ou não correto, aquilo Vai que é estar, obviamente, o equilíbrio contaminado das pela sua instituições. maneira de Portanto, ver. é errado E dizer aí que a acho filosofia que não... amanhã acaba por dar uma indicação clara do que é que pretenderia para o país em termos macro e acaba por se demarcar um pouco da pobreza que foi, de ideias que foi esta ideia. Luís, algum candidato que queiras destacar? Bom, Positivo ou negativamente? só em relação àquilo que é a Covid, eu relembro que as eleições legislativas regionais decorreram durante uma pandemia, por exemplo, e não foi por isso que deixaram... Num cenário completamente Mas nós estávamos em confinamento. Mas foi durante cenário a pandemia, completamente as coisas Está foram bem, ordenadas, mas, as pessoas têm a sua liberdade, de facto compreendem a questão de se poder ou não adiar as presidenciais, mas pronto, é o que temos e as pessoas com certeza que de acordo com as suas possibilidades irão votar. No que diz respeito também às temáticas que foram discutidas durante estas presidenciais, penso que estamos todos aqui em sintonia, foi muito pobre. Embora eu não goste de contribuir para esta degradação da linguagem política, mas foi muito pobre, ou foram muito pobres os temas que foram trazidos à baila. Portanto, não te revês em nenhum candidato, não destacarias nenhum, nem pela positiva nem pela negativa. Eu diria que os debates em si foram fracos e, portanto, agora, de facto, continuo a achar que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é aquele que parte e que deu provas provadas daquilo que foi a postura dele em vários momentos políticos nos últimos 5 anos. Momentos que eu diria tudo menos calmos. Faltou falar de Açores? No que diz respeito aos Açores, portanto... E os Açores aliaram-se Um disso silêncio politicamente só ouvimos Vasco Cordeiro declarar também o seu apoio a Marcelo Rebelo de Não, Sousa. eu penso que Carlos César também. Sim, Carlos César já está num nível nacional e portanto já não chega para esta liça aqui, mas o apoio, politicamente nos Açores e partidariamente nos Açores foi o que se viu. Foi Vasco Cordeiro declarar já esta semana o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Não faltou também os partidos aqui terem falado. Tem vários apoiantes nos Açores e, portanto, cada um tem a liberdade de entender com qual candidato ou candidata que se identifica. Sim, mas não julgas que faltou debater Açores dentro do quadro, enfim, constitucional e de uma estrutura de influência do Presidente da República? Não faltou debater Açores ou a pandemia agora preocupa-nos mesmo mais do que tudo o resto? Eu acho que sim, mas há sempre aqui uma filosofia subjacente a todos estes candidatos, que é Portugal é um Estado unitário e respeitam a autonomia das regiões e respeitam os Açores, mas de facto também dá uma sensação que não conheciam muito sobre os Açores. Apesar de tudo, fazem parte do Estado unitário e o Presidente da República ainda tem cá um representante. A sensação com quem fiquei... Devia ir a votos. A sensação com quem fiquei, da André Ventura, nada. De João Ferreira teve cá.
João Ferreira foi o primeiro teve cá e teve Marisa sozinho Matias, entregar Ana Gomes e panfletos. Tiago Maiano veio cá também. E portanto ninguém disse nada de especial que eu me recordo durante estas presidenciais sobre aquilo que é o papel do Presidente da República nas regiões. Muito bem, Graça Silveira, um candidato a destacar. Bom, E a questão Açores, falta ou não, era fundamental debater-se o papel dos Açores num quadro desta campanha e destas eleições. com certeza, e sem dúvida. E acho que também era interessante debater se efetivamente o representante da República não deveria ser quase como um número 2 da lista do Presidente da República para os açorianos saberem em quem é que estão votando. Porque podem votar no Marcelo Rebelo de Sousa e o Marcelo Rebelo de Sousa decidir escolher para representante da República um anti-autonomista. O que é preciso é extinguir a figura do Presidente da República. Mas isso é aí isso. eu não Essa é sei. a velha discussão. Não é velha discussão, é a discussão que tem em cima da mesa. Sim, velha mas essa- discussão. Luís, agora Já lhe mudaram o nome, mas devolvo-te o tivesse, comentário. tivesse isso acontecido e nós não teríamos garantidamente tido uma alteração política nos Açores, porque esse possível órgão que venha a ser criado será garantidamente altamente partidarizado. Mas pode não ser um E órgão. um órgão, uma figura. Hoje em dia pode residir no próprio Presidente Uma da figura. República. Bom, Exatamente. eventualmente. Há quem defenda, eventualmente. há Na teoria só conhecemos a proposta e as intenções de Carlos César e, há portanto, figuras de não proa, conhecemos propostas de outros há partidos. figuras de proa do PSD que concordam, que consideram a existência desta figura uma menorização para os Açores, porque é que a Presidente da Assembleia não reporta diretamente ao Presidente Mas da isso aí República estaríamos a partidarizar de novo. Partidarizar. Ou há, É ou pura reportar e simplesmente diretamente. não existe, ou pura e simplesmente não exato, existe, eliminar. e aí perfeitamente de acordo. Mas era Agora, a aí criação onde de eu uma nova figura, de uma nova estrutura, Olha, a atribuição de O função Estado livre. unitário devia Eles ser. vão Deixa-me- ganhando, eles vão ganhando. Deixa-me só acabar de ouvir a Mas Graça eu sobre isso devolvia-te- rapidamente. Eu Graça. devolvia-te o comentário que disseste e bem. Quer dizer, neste momento estão marcadas as eleições, portanto temos que discutir é sobre esse cenário. Em relação ao representante da República, igual. Uma vez que continua Sim, a existir essa figura para a região, eu penso que os açorianos não se mobilizam muito para votar para o Presidente da República porque sabem que depois vai existir uma outra figura no meio que é a quem vão ter que refutar e que, não, e que Graça, desconhecem. essa questão não é uma questão que diz respeito às presidenciais. A competência para alterar a Constituição compete à Assembleia da República. Não estou a Diz dizer o respeito às contrário. legislativas. É aí é que se pode discutir esse assunto e aí é que se pode Não, eu estou a dizer, existindo... explanar a ideia. Não, tu não é continuas, nas presidenciais. tu continuas Não é nas a presidenciais. insistir que mais importante que isso tudo é acabar com a figura. Não digo o contrário. Por acaso podia ter sido uma das coisas que a tal da Severa que foi criada, consumiu milhões, Severa. podia ter produzido, era E que ter não produziu feito nada. não produziu nada. Essa era uma das É que preciso que não podia há ter um sido. partido algumas dos intenções Açores ou com representação nos Açores que seja contrária à extinção da figura do representante da Sim. República. A última hipótese sobre candidatos a destacar, sim ou não, algum? Não, te quero. Então, Ainda não consegui. rapidamente. Levas muito tempo, Graça. Com ferros se mata, com ferros se morre. Bom, a Ana Gomes, hoje, numa declaração em que foi feita uma ronda por todos, quase como que uma última declaração antes de acabar o período de campanha, disse que o facto de ser socialista e se ter candidatado como independente se posicionava melhor para Presidente da República exatamente porque demonstrou a força que tem enquanto independente, que não se deixa manietar pelo poder dos partidos. E foi uma candidata Mas essa que... também é uma desvantagem que ela tem para Marcelo, não é? Que sempre foi demasiado independente, apesar de ter no princípio dois partidos, PSD e CDS, e agora também o apoio até do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS. Sim, ela tem Ela é o apoio. supra-partidária e ela é só independente, por enquanto. não é? Ela tem o apoio do Manel Alegre e do Francisco Assis, são Sim, pesos hoje pesados Pedro dentro Nuno Santos do... apareceu, enfim. E do PAN e do LIVRE, etc. E hoje era dada claramente como a número 2. Hoje à tarde, a sondagem já na última ligeiramente. sondagem... Pela SIC. À frente de André Ventura, Assim, sendo certo que assim, André Ventura tem junto exatamente. as intenções de voto mais do que a esquerda junta. E é assim, os partidos Temos que de também extrema-direita saber são ouvir sempre penalizados nas intenções de voto, porque a maior portanto, parte das pessoas que vai Ana votar Gomes é a naquilo candidata a destacar não tem por essa coragem Silveira, é isso? quando estão a perguntarem quem é que vai votar, dizer que vai votar no André Ventura. Sim, Portanto, muito provavelmente as intenções de voto
na sondagem são inferiores à votação que ele Sim, terá. sim, André Muito Ventura obrigado. vai Marcos ter Couto, garantidamente uma gestão da uma pandemia, boa- obviamente já fomos tocando nela ao longo deste primeiro tema, mas a gestão da pandemia desde a nossa última conversa aqui há 15 dias nos Açores, cercas sanitárias, escolas fechadas, novas ações de testagem em massa, nomeadamente em rabo de peixe em Ponta Garça, a estabilização na terceira, com tendência a reduzir, a aparecerem casos da nova estirpe, também inglesa, no arquipélago. Como é que tens visto a ação perante um governo que diz que está a fazer tudo e que está a fazer bem, e uma oposição, nomeadamente PS e Bloco de Esquerda, que continuam a apresentar medidas no sentido de apontar o dedo ao governo que não estará a fazer tudo, em particular no apoio à economia, mais do que na questão do combate à pandemia? Bom, eu acho que deveríamos dividir então aqui essa análise em dois pontos bem distintos. Um que tem a ver com a parte do combate à pandemia e outra questão, a questão económica. No que diz respeito ao combate à pandemia, muito objetivamente, penso que o trabalho está a ser bem feito. Uma agradável surpresa para mim, Clélio Menezes e toda a sua equipe têm tido um critério que me parece muito objetivo e com resultados. Enquanto que o país disparou naquilo que foram os casos, a região teve ali uma altura difícil, obviamente difícil a seguir ao Natal também, e conseguiu depois progressivamente ir controlando a pandemia. A situação que se viveu em Rabo de Peixe e Ponta Garça, peço desculpa. Rapidamente em Ponta Garça foi controlado, e sabemos que Rabo de Peixe tem a realidade que tem e é difícil controlar, dentro daquela especificidade que é Rabo de Peixe, controlar a pandemia. Outra questão tem a ver com as medidas económicas, e aí julgo que não temos tempo objetivo para se criar o que quer que seja. Não tivemos tempo, e a verdade é essa. Sendo que me parece que é a altura de começar a pensar em medidas de apoio à economia que passem menos pelo subsídio direto e comecem a pensar naquilo que pode ser uma circulação do dinheiro mais aberta através de um incentivo ao próprio consumo e à circulação do próprio dinheiro. Dou um exemplo muito prático daquilo que foram as medidas que propusemos na Câmara de Angra, e que me parece que tiveram e que estão a ter um impacto interessante na economia da ilha, dentro daquilo que é a nossa dimensão, obviamente, que é a dimensão do Conselho e da ilha. E refiro-me àquele vale que foi estabelecido, aquele prémio de 100 mil euros, de 10 mil euros para o Natal, um incentivo que me parece bastante interessante e que teve um reflexo daquilo que é a opinião dos comerciantes muito positivo. Um segundo que tem a ver com este apoio, também proposta dos vereadores da Câmara de Angra, e que a Câmara de Comércio implementou. Portanto, não é uma medida da Câmara de Comércio, é uma medida da Câmara Municipal de Angra, e que é o apoio à restauração no vale mais 5, julgo que ser esse. Toma lá 5. Que é uma proposta, e uma ideia do vereador Miguel Bezerra, que foi rapidamente agarrada pelo seu presidente e implementada, e que me parece que com também parcerias fundamentais, a Câmara de Comércio e a Câmara da Praia. Exatamente, que me parece que está a ter, que irá ter alguma expressão. E uma última linha que será também apresentada e lançada pela Câmara, que tem a ver com uma bolsa para empreendedorismo social no valor de 60 mil euros, a que as pessoas se podem candidatar para desenvolver projetos de empreendedorismo social. De impacto social. De impacto social. Parece-me que este é o caminho que tem que ser adotado do ponto de vista económico neste momento. Obviamente não podemos deixar cair os apoios que existem, porque os momentos são difíceis, mas o que este tipo de medida leva é que exista
alguma rotatividade do dinheiro, porque não temos entrada de divisa, o turismo está fechado, as exportações baixaram, portanto a única forma que temos efetivamente de manter a economia algo saudável é fazendo circular o dinheiro que cá temos. E isso é através deste tipo de medidas e não propriamente através de injeção direta de capital ou de subsídios nas pessoas. Portanto, eu daria esta chega ao Governo, se é que ele precisa dela. E parece-me que, do ponto de vista do combate à saúde, praticamente é a única secretaria de que se ouve falar neste momento é da saúde, todo o restante está tudo calado, ninguém ouve nada. Bom, Basicamente, portanto, Luís, parece-me que será por aí. ao contrário do Marcos, ainda hoje vi a capa do Jornal Regional em que aparecia o membro do governo que tutela a saúde e que diz que a pandemia está controlada. Bom, basta irmos para São Miguel para percebermos comparativamente que não está controlada. O maior pico de sempre da pandemia foi há relativamente pouco tempo, já durante o governo do atual governo. E, portanto, no que diz respeito às medidas de mitigação, eu não digo que estejam a ser adequadas do ponto de vista epidemiológico, mas a verdade é que a situação em São Miguel está claramente descontrolada. E a terceira coisa tem ficado. o que é que o PS estava a fazer diferente para não ter uma pandemia descontrolada como este governo de coligação tem? A verdade é que a coisa não estava a descontrolar, a coisa estava a atenuar e os números estavam a baixar. Alguma razão objetiva, algum aspecto prático há de existir para justificar é só o mau comportamento das pessoas e foi só depois, a revolta açoriana depois da derrota socialista? Quer dizer, há de haver aqui qualquer coisa que seja... Não testavam. Eu acho que... Desculpa, mas agora testam menos às vezes. Okay? Não, no que diz não respeito, se testa menos. desculpem, mas os números são bem claros. Sim, e eu em acho São que Miguel a situação, Na terceira não se testa nitidamente a situação está descontrolada. Há uma afirmação. E mesmo dentro de Ponta Lagada temos uma realidade que é rápido de peixe. E o resto... Marcos, independente daquilo que é a realidade sociológica das zonas, e é verdade que cada um tem os seus comportamentos e tem as suas culturas e os seus costumes, a verdade é que a situação está descontrolada, ponto. Está descontrolada de tal forma que está descontrolada eventualmente em São Miguel. Certo. E na terceira, a Graça ainda no último programa fez e sublinha aquilo que ela disse, eventualmente a Ilha Terceira, que é conhecida por ser uma ilha de festas e de rebuliço e de descontrole, a verdade é que tem tido um comportamento que se tem notado naquilo que tem vindo a ser a diminuição dos casos. Até ontem nos amigos, não é? Hoje eram muito menos as olheiras nos homens do que normalmente na sexta-feira. Mas isto são dois factos. A nossa realidade arquipelágica permite-nos, de certa forma, proteger em relação a algumas coisas, mas a verdade é que a coisa está completamente descontrolada em São Miguel. Não, o exemplo dos amigos é um exemplo prático da forma mas é preciso... eu vou fazer aqui um ponto à mesa. Só porque ontem foi dia dos amigos é que eu estou a ter esta tolerância com vocês. Porque ficou aí uma conversazinha nesse canto da mesa. Não, mas é verdade. Hoje o membro do governo diz que está controlado. Mais que é o dia das amigas. A verdade é que a situação está descontrolada. Daqui a 2 semanas. Outra questão que também eu acho que é relevante no que diz respeito à forma como a saúde tem comunicado. Antes tínhamos uma pessoa que efetivamente demonstrava e falava sobretudo em nome da saúde. Agora temos o responsável da Autoridade Regional de Saúde, depois temos o Diretor Regional de Saúde, depois temos o Secretário Regional da Saúde, depois um diz uma coisa, depois era o secretário. Não se contradizem, Luís. Graça. A verdade é que é muito mais fácil para um comum de cidadãos percepcionar aquilo que é uma figura que está habitualmente a falar do que serem três pessoas a falar sobre o mesmo assunto. Dispersa no ponto de vista objetivo daquilo que é a comunicação. A verdade é que a situação está descontrolada em São Miguel e isto é um facto. Mas isso é uma questão... Mas mesmo assim, eu tenho de deixar aqui isto... Isto tem a ver com o lugar. Tu há 15 dias estavas aqui sentada. Deixa eu falar o Luís. É verdade, eu acho que isto tem que ficar sublinhado. A situação está descontrolada, ponto final parágrafo, no que diz respeito a São Miguel. No que diz respeito às medidas económicas, a verdade é que o Marcos socorreu-se dizendo que não há tempo para criar inovação. Bom, de facto, não se criaram medidas para mitigar aquilo que tem vindo para atenuar os custos que as empresas têm. E este governo prorrogou algumas das medidas do anterior governo com dotações financeiras inferiores. Recordo, por exemplo, que já por 2 vezes anunciaram que iriam adaptar o programa Apoiar PT, quer o Apoiar PT, quer o Apoiar Restauração, e ainda não o fizeram. Não sei bem qual é a justificação para não terem feito e, por exemplo, o Apoiar é um novo instrumento que permite, de certa forma, injetar nas empresas o chamado fundo perdido, portanto é interessante e ajuda a salvar, portanto o nosso tecido empresarial é muito sensível e sobretudo em São Miguel eu penso que vai haver muito... Mas qual é a dotação anterior?
A verdade é Dizes que é Mas inferior sim, o problema agora. nunca foi o apoiado A manutenção pelo do PT, nunca foi emprego 2 aumentado nos é Açores. 35 milhões. Qual? O manutenção do O que foi emprego. apresentado, o que saiu hoje, a que é o dois? regulamentação. Mas É a o continuação. Presidente anunciou foram 10 milhões, mas depois o Secretário anunciou 9 milhões, no que respeita à antecipação de liquidez. Não. Os Esse é que está em vigor. não, eu não estou falando da antecipação de liquidez, estou falando da manutenção do emprego 2. Manutenção do emprego 2, são 35 milhões. Yep. E o que é que está a ser operacionalizado? Oh, filha, isso aí então. Antecipação de liquidez. É isto que está a ser. está em vigor. Já no anterior tinhas 3 medidas. As 3 primeiras que começaram foi a antecipação da liquidez, foi o complemento do layoff e da manutenção do emprego. Certo. As 2 primeiras, o Sr. Vice-Presidente na altura disse que ia injetar na economia 45 milhões. Sabes quanto é que foi injetado? 11 milhões. 11 milhões. Ou ele fez mal as contas, ou então as medidas eram muito complicadas para aceder. 11 milhões. Ele anunciou que eram 45 milhões que iam ser injetados, só foram usados 11 milhões. O de antecipar a liquidez, que foi apresentado agora pelo atual secretário Duarte Freitas, diz que vai ser 75% da antecipação da liquidez mais o complemento. Graça, portanto, eu acho que 75% Graça, a manutenção do dos emprego, 11 milhões dá 9. a manutenção do emprego eram 100 milhões, acho que estás equivocado. Não, eu não estou falando agora da manutenção do Não emprego. estou falando na altura, era 100 milhões. Por isso é que eu estava-te a perguntar 100 quanto é que era milhões, na altura. 100 milhões. Pronto. E, portanto, Então, era 100 milhões. 35 milhões é muito menos. É bastante menos. Pronto. Era 100 milhões o que foi anunciado. outra Quer questão- saber o que é que foi usado? Não, 100 milhões. Foram usados 100? Foram anunciados 100 milhões e foram até ao limite daquilo que era possível. Agora estamos a falar de menos de metade. Mas isso era para as minhas No que diz convites, respeito, tudo, não? Não, manutenção do emprego. Só No que diz manutenção do respeito emprego. aos programas ocupacionais, atacaram tanto que camuflavam o emprego e que encobriam o desemprego e que era emprego falso, prorrogaram essas medidas. Mas não se podia Epá, fazer outra coisa, Luís. Também acho que quer que ser O que eu estou a dizer é aquilo que está a acontecer. A esquerda criticou o governo do Partido Socialista por causa dos problemas ocupacionais. PSD, nunca ouvi criticar o governo, aliás, sempre ouvi o PSD defender problemas ocupacionais. Seja feita a devida justiça. JSD, em nome do PSD, várias vezes o fez. Anunciaram por 2 vezes outra vez. Sim, mas a JS agora também JSD. mas a JS também agora diz para votar em Marisa Matias, em João Ferreira, em Ana Gomes e António Costa quer que se vote em Marcelo Rebelo de Sousa. Quer dizer, as coisas valem o que valem, mas o que eu quero é perceber. Aquilo que tem vindo a ser no que diz respeito aos programas ocupacionais, infelizmente boa parte tem a ver com aquilo que são jovens desempregados e por isso é que as juventudes partidárias falam muito nesses assuntos. Mas isto é um facto, foram prorrogados, ainda não vejo alteração significativa. Sim, mas isso é bom ou mau? Eu acho que do foi ponto de vista prorrogada uma prático medida é que vinha de bom. trás, Repara, ótimo. eu não vou A criticar questão é uma essa, coisa que sim. foi criada pelo governo do PS. Portanto, no que diz respeito à parte ainda da Covid e da reação do atual governo, eu ouvi, penso que foi a semana passada, um enorme e um rasgado elogio por parte do Sr. Presidente do Governo à Sra. Diretora do Laboratório de Ponta Delgada. Eu acho que muito bem, deve ser elogiada, Agora calma. mas a verdade é que o Laboratório de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira nunca teve um erro que fosse desde o início desta pandemia. Aqui não havia falsos positivos. Posso só acabar? Ok. Aqui não havia falsos positivos, estou só a eu acrescentar. não conheço o diretor, eu penso que nem conheço membros da sua equipa, mas eu acho que é inegável dizer que o Laboratório de Ilha Terceira tem sido, do ponto de vista da certificação e da segurança para todos os cidadãos dos Açores, inegavelmente um contributo positivo no combate a esta pandemia, porque a margem de erro foi de 0. E, portanto, eu não sei porque é que foi olvidado, porque é que foi esquecido a pessoa e esta equipa e porque é que houve um rasgado elogio à senhora diretora do laboratório do Hospital do O que já obrigou o Clélio Menezes a ter que ir Ainda bem ao que vais tocar nesse ao assunto. laboratório da Terceira quase pedir desculpa pelo erro de casting Não, do Presidente do e Governo. anunciar que vai promover uma melhoria considerável das instalações. Algo que já estava está aprovado previsto por numa- proposta do Partido Socialista. Algo que estava previsto e que foi deliberado por unanimidade e que faz parte de uma resolução da Assembleia Legislativa Regional que recomenda ao Governo e mais, já estava planeado a conjugação e a alavancagem em termos financeiros com fundos europeus para que houvesse a melhoria desse espaço. E, portanto, não é justo esquecer o trabalho de uma equipa e de um laboratório que tem sido uma referência e que não errou em toda esta pandemia. E, portanto, isto não é bairrismo, isto trata-se só de quando se elogia um,
tem que se elogiar o outro, ainda para mais quando... E elogiando todos não precisava ter personificado num em particular. Eu não sei quem é que deve quem a alguém, mas de facto é estranho. Enfim, sendo certo que não deixa de ser curioso que Henrique Chandler, que era diretor regional da Ciência e Tecnologia dos governos de Carlos César e que se assume quase como pai da criança do laboratório de Ponta Delgada, já veio dizer de facto que era o mais justo o que José Manuel Bolheiro fez, porque Angra fazia bem pouco do que Ponta Delgada sempre fez. Enfim, isto Faz é melhor. não tenho o conhecimento, Até agora, não ponto tenho de o vista conhecimento prático. prático para poder discutir isso, mas já lá vamos. Deixem-me só ouvir a Graça Silveira sobre a questão da pandemia, do ponto de vista do combate à doença e à prevenção e ao tratamento da saúde e do ponto de vista da economia. Bom, ao contrário daquilo que o Luís Leal disse, que insiste em dizer, e eu percebo que o Partido Socialista tem que dizer isto agora, de que a pandemia está descontrolada. A cena disse isso. Eu disse é que em São Miguel a pandemia está descontrolada. Pronto. Na terceira está controlada e até os casos são menores. Agora, está Luís, efetivamente descontrolada. já ouvimos todos o teu ponto de vista. até eu cito. Eu vou tentar ser clara e suportar a minha opinião com dados. Porque estas opiniões são como as cerejas. Há 15 dias, há uma semana atrás, há uma semana atrás, São Miguel estava, ou a região estava com 900 e tal casos, na sua grande maioria em São Miguel. Neste momento estamos com 600 e pouco. Diminuímos 300, diminuímos um terço. Se isto não é ter a situação controlada, a situação de pandémica é considerada descontrolada quando tens os números a aumentar exponencialmente. Tu tens os números a reduzir, quer dizer que tens a situação controlada. Eu percebo que tu podes querer dizer que descontrolado no sentido que já não sabe qual é a linha de transmissão, mas isso já foi assumido, que já está comunitário em São Miguel e na terceira. Só discordo. E já vinha de tempo Só para esse. discordo de tudo aquilo que tem sido feito pelo Executivo, ter considerado a terceira também comunitário. Porque isso depois traz consequências que é, quando é considerado comunitário, tu só vais ver os contatos até 48 horas antes. Numa situação em que nós praticamente não temos casos positivos, que temos 1 ou 2 casos positivos, não era de ver os contatos até aos 15 dias antes, como se faz quando não é comunitário. Na altura, não sei se foi porque estava também a haver um aumento do número de linhas de transmissão, que já não se sabia qual é que era a origem e que se considerou comunitário, acho que podia perfeitamente a terceira não estar oficialmente considerado comunitário. Preocupa-me o facto de terem aparecido 30 casos na Portos dos Açores, certo, e que foram feitos por iniciativa da própria empresa, quer dizer, sem haver sinais, sem haver, não sei se também se houve sinais, mas portanto não se conhece que tenha havido um caso positivo na Portos dos Açores que tenha levado a empresa a dizer, ok, tenho um caso positivo, então vou testar os meus funcionários todos. Testou todos os funcionários e tivemos 30 casos positivos. Em 120, quer dizer que 25% dos funcionários da Portos dos Açores em São Miguel são positivos. Preocupa-me antecipar que se as empresas começarem a testar por sua iniciativa, que se descubram mais alguns assintomáticos. Muitos mais casos positivos. E uma das razões que eu acho que cientificamente leva a que neste momento esteja a haver um aumento do número de casos positivos tem a ver com o facto do vírus estar há quase um ano na população. Ou seja, tu já tens uma percentagem elevadíssima de assintomáticos na população, que graças a Deus vão estar a fazer a sua imunidade, a tal imunidade comunitária que todos nós desejamos um dia ter, ou porque tivemos contato com o vírus, ou porque vamos receber a vacina, e que começam a aparecer, começou-se a testar com regularidade nos hospitais, nas escolas, etc, etc, e portanto quando se faz esses testes de uma forma massiva, a percentagem de população positiva assintomática é muito maior do que era inicialmente e, portanto, penso que isto não tem nada a ver com erros políticos, tem a ver com a evolução naturalíssima da pandemia. Em relação aos apoios, eu penso que, por exemplo, quando se fecharam as escolas todas, as escolas fecharam em São Miguel, quando há 15 dias tivemos o programa, o Governo ainda não tinha vindo dizer rigorosamente nada, mas depois o Sr. Vice-Presidente, que é que tutela a solidariedade social, veio dizer que o Governo assumia tudo, a solidariedade social assumia... O apoio às famílias.
o apoio às famílias. Em relação ao apoio à economia, esta medida que foi anunciada por Duarte Freitas, que é o apoio imediato à liquidez, A antecipação. que era a antecipação, mas que tem a diferença que é no seu título, que é imediato. Ou seja, a forma de candidatura é muito fácil, não obriga como acontecia na anterior, que tinhas que ter uma garantia bancária acima dos 20 mil, que agora, independentemente do valor, deixas de ter a obrigação de ter a garantia bancária, e que ele diz que vai ser os tais 75% dos que mantiveram o emprego até ao final de 2020. Ou seja, vai diminuir. Era 75% daquilo que foi dado se mantiver o emprego e majora 10%. Mas que injeta já, porque assim, o que é que te interessa? Dizes que, como acontecia anteriormente, que o Sr. Vice-Presidente era montantes enormes, mas depois nunca chegavam às empresas. Aquilo que é importante é chegar com rapidez. Isso não é verdade. As próprias empresas podem dizer que a injeção no âmbito antecipar... Na altura, lembro-me perfeitamente de restauração e empresas que tinham que pagar a sua parte do layoff e que estavam aflitos porque não chegava à parte do governo, que ficavam ali um mês e tal. Não é isso, há aqui um equívoco, Graça. Tem a ver com os prazos em que foram, é porque de facto a pandemia começa bem antes daquilo que foram as reações. Eu até pensei que na tua vez ias querer falar muito, era da parte da economia, preferiste falar da falta de controle da questão da Mas eu estou a falar da economia, mas eu também estou a ser rigorosa. Quando foram anunciadas as medidas... Qual é a falta de rigor aqui? Tem a ver com aquilo que eu estou a dizer é aquilo que eu sei de fazer a avaliação política do que é anunciado publicamente. Graça, quando é que começa o estado de emergência? Freitas diz é que no início de fevereiro vai começar a pagar. Uma medida que foi anunciada no início de janeiro. Neste momento, das empresas todas que podem ser elegíveis, que são 1875, foram todas contatadas para explicar como é que se podiam candidatar, qual é que era o apoio e daqui a um... E muito bem, sabes porquê? Porque os serviços que as contactaram são exatamente os mesmos serviços que as contataram da última vez. Os serviços são os mesmos. Mas não quer dizer... Luís, acho péssimo essa desvalorização. Não é muito fácil, porque isto ou porque aquilo... Estás a dizer isso, eu estou a dizer é que neste momento... Então o que é incorreto daquilo que eu estou a dizer? No que diz respeito à valorização... Ao contrário daquilo que o Marcos disse, que ainda era muito cedo para começar, já começaram. Deixas-me responder à pergunta que me fizeste. Criticaste eu não o fiz facto... pergunta nenhuma, estou a dizer qual foi a incorreção do que eu estou a dizer. Preciso uma garantia. Certo? Mas ele não está a responder a isso, ele está a querer falar da medida anterior do apoio temos que terminar. Levantaste essa questão porque não houve na imediata, disseste isso, não é verdade. Falar aqui sobre... Muito rapidamente. E exigia acima dos 20 mil euros as garantias bancárias e agora é muito mais simples porque já não existe. Exatamente, ela está a fazer confusão, são coisas diferentes. Não. São diferentes, as linhas de apoio não dependem da região. A antecipação à liquidez exigia, sim senhor, garantias bancárias acima dos 20 mil. Vou-te explicar, mas isto tem que ficar explicado. Então explica. Muito rapidamente. As linhas de financiamento diziam respeito à Garval e à SPGM, como uma sociedade que dá a garantia, e essas linhas eram do continente. Quando essas linhas fossem aprovadas, é que arrancavam complementarmente as medidas dos Açores. Ora, se a falha vinha de fora, nós tentámos e fizemos a pressão necessária para que isso fosse ultrapassado. A complementar ao layoff. E complementar as nossas medidas, as nossas medidas, e admito que as atuais são imediatas. As nossas a antecipação à liquidez não era do continente. Informaste de aquilo que estavas a dizer, isso que eu estou a tentar complementar. As linhas da Garval, e eles sabem porque ele usufruiu delas, vinham de fora. Essa questão da garantia era uma questão que não... Olha, então ainda é mais uma vantagem. Este governo dá com dinheiro nosso que nos liberta das garantias todas que o Governo da República cria. Não, porque já foram dadas, Graça. Isto vem no seguimento do que foi dado. O apoiar.pt. Ainda não foi adaptado. O apoiar.pt, que este Governo quer o apoiar Açores, porque o apoiar.pt deixava de fora as regiões. Porquê? Porque o fundo... Não quer saber porque... Luís, eu peço imensa desculpa. Quando chegar à tua vez, tu acrescentas a tudo aquilo. Temos que terminar. Já terminou? Luís, as medidas do continente são confundos com o continente. Tu deixaste as medidas para os Açores são então eu vou dizer confundos que estás-me à vontade, porque tu deixaste no ar uma questão que diz assim: não percebo porque é que o apoiar.pt ainda não começou. Muito bem, como então, quem está completamente de fora. E eu agora quero falar sobre o apoiar.pt, mas afinal tu sabes imenso. Não, mas diz o que é que queres falar sobre o apoiar.pt. Mas tu me deixaste? Força. Vamos muito rapidamente. O apoiar.pt, que neste governo vai ser o apoiar PT Açores,
são dinheiros comunitários Certo. e, como tu sabes, os dinheiros comunitários têm que ir a Bruxelas para Bruxelas ver se não há sobreposição de apoios, se está tudo legalzinho. Posso Ao responder? contrário do governo do PS, que Não, fazia não, vista não, grossa não, de Bruxelas não, e estás decidia errado, sem peço. mandar para lá, nomeadamente para os dinheirinhos da SATA. Deixa-me defender uma coisa. Aquilo a que a Graça se refere chama-se o mecanismo da notificação prévia. Quer isto dizer que perguntam às suas excelências, aos burocratas de Bruxelas, se podemos ou não fazer A aquilo que nós... pergunta, $1 Deixas-me million. acabar. Então, afinal, percebias imenso do apoiar.pt. Pois, então, são regras básicas de Bruxelas. A pergunta que tu perguntas... Não, estás a falar então, é o mecanismo de notificação prévia. Que Então, é, sabes olha, que a gente então quer sabes fazer que não assim. começou. Sei, porque antigamente... Porquê que não começou? Sim, tu Bruxelas dizes- ainda disse que não. Mas pronto. há outras então, formas. tu dizes assim, não percebo. Anunciaram outras apoiar.pt e não percebo porque é que ainda não começaram. Afinal, sabes Não, que há estou a trâmites pedir, legais pelo que amor de têm que Deus, ser a cumpridos. Vamos Bruxelas que continuar a aceitem discutir aquilo isso no que puseram. próximo programa. Há Eu outros queria mecanismos. rapidamente Há outros só mecanismos. que o Marco dissesse Só para finalizar, então só para faz favor, Graça. finalizar, com passamos o toda a nosso tempo. tolerância de ser o dia de amigos e que no próximo vai ser de compadres, portanto eu vou estar sempre, mas já com muito menos tolerância, a pergunta $1 million é, se Bruxelas disser que não, este governo vai fazer o apoiar PT Açores com dinheiros próprios? Não, Bruxelas diz que não. Bruxelas Não, estou a dizer- altera. Não, mas se não puder ser com dinheiros europeus, será que este governo vai fazer com dinheiros próprios? Estás a assumir que tem que se pedir, pelo amor de Deus, a Bruxelas que Não, tu é que estás a dizer aceitem que se pediu, os aos americanos- burocratas. os Ele americanos acabou é- de dizer que se teve que pedir aos burocratas Claro, da mas Europa. há outros mecanismos e nós que eterno temos problema experiência, também da nossa há integração técnicos com europeia. experiência e Para que umas sabem. coisas são Eu burocratas, só para faço outras são comentário boas. político, eu em É termos quase como o técnicos a única representante da experiência que República. tenho é Graça explicar Silveira, micro-organismos. muito obrigado. Marcos Couto, rapidamente para terminar, mesmo a nota que me estás a pedir. Mesmo muito rapidamente, e não podia deixar. Estes debates são sempre interessantes. E eu vi com muita atenção. Acontecem é sempre na altura em que tem que ser chato. não é? Sim, mas Estamos cá quase uma hora e- muito breve, porque não podia deixar passar efetivamente a questão do laboratório da Terceira e do elogio que foi feito Ai, também quero. que foi feito a Ponta Delgada, porque eu quero genuinamente acreditar que tenha sido ingênuo. Tenho dificuldade em acreditar, porque nada destas coisas são ingênuas, infelizmente. Portanto, quero acreditar, então diria que quero acreditar que Bolieiro tenha sido mal assessorado. Sinto que, de certeza, que quem o assessorou sabia perfeitamente o que é que estava a fazer. E isso é muito grave. O laboratório, eu queria relembrar só às pessoas que nos seguem que o laboratório de Ponta Delgada não existia quando começou a pandemia. Foi o laboratório da Ilha Terceira que garantiu... Não estava, era certificado Sim. para a Covid. Exatamente, existia, pronto, ok, obrigado pela precisão, quando eu digo que não existia Não conseguia fazer as análises. estruturalmente, exatamente, ou não estava acreditado certificado para, exatamente. O processo de certificação que eu acompanhei informalmente foi um pouco atabalhoado e apressado. Eu entendo o de Ponta Delgada, eu entendo perfeitamente que tenha que ter sido, porque precisávamos do laboratório a funcionar. O que não nos podemos esquecer é que o laboratório de Ponta Delgada trabalhava das 8 da manhã, 9 da manhã às 5 da tarde. E às 5 da tarde fechava as suas portas e mandava as análises as recolhas que tinha a mais para a terceira, Sim, para a no terceira voo fazer. da SATA, No voo da SATA. E o da terceira trabalhava 24 horas em cima de 24 horas com técnicos ao limite. E isso sim tem que ser elogiado. Claro. Não o facto do laboratório de Ponta Delgada chegar às 5 da tarde, fechar a porta e não quer saber se tem análises que têm que ser feitas ou não têm que ser feitas. E isso é muito grave quando se sabe de tudo isto e se esconde esta realidade só apenas porque Ponta Delgada e São Miguel têm que ficar à frente da terceira em tudo o que existe. Muito e bem. isso é inaceitável, mais grave. Esta era uma postura que eu esperava que o PSD do Bolieiro fosse diferente do PS. E parece-me que está na mesma linha, para não dizer que está pior. Portanto, já tem pelo menos a primeira cruz marcada neste calendário. Graça, mesmo rapidamente, por favor. Só para dizer que acho que as declarações do José Manuel Bolieiro foram, no mínimo, infelizes. Infelizes, sim. E, out of the blue, se tivesse acontecido uma situação qualquer em São Miguel, que o laboratório tivesse que ter tido um desempenho determinante, mesmo assim, agradecia àquele laboratório e a todos os que têm estado a contribuir para... Exato. Agora, sem mais nem menos, rigorosamente, no meio do discurso, e ainda mais fulanizando
no nome da pessoa que está a liderar o laboratório, quer dizer, Sim, sim. nem sequer declarações muito infelizes, mas também devo dizer, em termos de comunicação, Bolieiro não tem estado propriamente nos seus melhores dias, quer dizer, até nas declarações que fez para dizer que tinha estado a almoçar com o Artur Lima no dia antes e que podia estar positivo e que ia fazer, ele enredilhou, que uma pessoa quase não percebeu o que é que o homem estava a dizer, a gente sabia era que ele ia dizer isto, que sabíamos que ele tinha estado com o Artur Lima, caso contrário, alguma dificuldade até para perceber, portanto, penso que ele tem que ter alguma assessoria de imagem e de comunicação rapidamente. O Marcos disse uma coisa, é verdade que fechava às 5 da tarde, foi a anterior secretária que, por escrito, teve que exigir que trabalhasse 24 horas E pronto, fica reposta também esta E elogiou-se um laboratório Graça destes. Silveira, Luís uma Leal, diretora. Marcos Couto, muito obrigado. Marcamos encontro aqui à mesma hora daqui por 15 dias, numa sexta-feira, depois da pandemia. Esperamos que a próxima revolução seja a do triunfo da moral sobre a política. Bom fim de semana.